Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando da graça. A graça, ela nos aperfeiçoa. O que quer dizer isso? Uma vez que nós buscamos a presença do nosso Pai, nós acabamos nos aproximando mais dele. Contudo, a palavra, ela garante uma experiência mais profunda com ele. Em 2 Coríntios 12:9 diz assim: então me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Este poder que nos aperfeiçoa, muitas vezes ele não é bem compreendido, não é bem explicado, não é bem entendido por nós. Visto que é bem comum que nós pensamos que para nós obtermos o favor de Deus, nós precisamos vencer as nossas fraquezas. Porém, não é dessa forma. Esta não foi a estratégia usada por Jesus com a mulher adúltera. No relato de João 8, nós vemos que nem Jesus acusou ela. Então isso também não vai ser usado conosco, contra nós. Aquela mulher, ela teve o seu erro exposto diante de toda a sociedade. Mas o Pai, o nosso Criador, ele utilizou a situação para dar liberdade e o poder para que não pecasse mais. Quando nós compreendemos, nós entendemos, nós deixamos de esperar esses resultados da vida cristã, que elas vão acabando surgindo pela nossa vida, não que não é pela nossa força, nós temos que entender que não é pela nossa força, mas sim pelo poder do Pai, do Criador, porque é Ele que vai nos aperfeiçoar em nós. Quando nós vamos nos fortificarmos, nos fortalecermos, quando nós somos fortalecidos por Ele. Então, quanto mais nós vamos achegando a Ele, mais nós vamos entender aonde está o erro. E Ele que vai nos dar a direção, nos capacitando, nos dando ânimo, nos mostrando o caminho correto para prosseguir. Nossa alegria, ela deve estar sólida e entre Jesus, com o Espírito Santo, com o nosso Pai, e não diante das nossas dificuldades. Nós ficamos alegres quando nós estamos em dificuldade. Pelo contrário, a nossa felicidade, ela deve estar visando a salvação, o Pai, o que Ele quer para nós, o propósito que Ele quer, a direção que Ele nos dá. Porque ela é a porta para o poder de Cristo Jesus nos alinhar com o caminho que nós devemos prosseguir. Em Isaías 45:2 diz o seguinte: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as taças de ferro. Ou seja, nós vemos nesse versículo que Jesus, o Pai, o Espírito Santo, eles são os libertadores da nossa vida. É o libertador de Israel nesse capítulo. Mas Israel é nós, os filhos de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Todo esse processo de melhoria, ele vai acontecendo ao longo da nossa vida, ao longo dessa vida aqui na Terra, ou até na volta de Jesus. Nós vimos isso como uma instrução da palavra de Deus. Em Filipenses 1:6 diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em nós completará até os dias de Jesus Cristo voltar. Em Hebreus 10:14 diz o seguinte: porque como a oferta aperfeiçoou para sempre,
quando estou sendo santificado. Então, nós entendemos aqui a importância que o Espírito Santo ele tem de nos ajudar a compreender toda a nossa falha, para nós podermos viver a nossa vida e passar por esse processo de santificação todos os dias, para nós nos achegarmos ao nosso Pai. Nós temos que entender que o nosso Pai, ele preparou para nós sua bondade, e essa bondade ela nos encontra. Quando a bondade do Pai nos encontra, nós não temos que esperar, ou não diz a respeito de nos achegarmos mais a Deus, porque a nossa atitude, quando nós aceitamos que Jesus é o único Salvador e que existe um Deus, o nosso Pai, ele já nos transforma na mesma hora. Isto acontece porque nós temos esse relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai. E automaticamente, quando nós aceitamos isso, nós reconhecemos que nós somos pecadores e nós devemos nos arrepender. E nós damos a liberdade para o nosso Pai entrar e nos limpar, nos renovar. E essa renovação é tirar o velho homem e nós assumirmos sinceramente que nós precisamos de um Salvador, que nós somos falhos e nós precisamos também confessar que Ele é nosso Pai. A palavra diz em Tiago 5:16 é que confessai-vos, pois, o vosso pecado uns aos outros e orai um pelos outros para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós temos que entender que nós devemos orar e nós precisamos confessar uns aos outros, porque quando nós falamos, nós acabamos sendo curados, porque há uma libertação nisso. E automaticamente nós vamos receber o perdão, porque nós precisamos entender que o perdão ele está disponível para nós. E quando nós aceitamos que o perdão ele está disponível para nós acabamos entendemos e aceitamos essa verdade e nós vivemos sem acusação do inimigo, do diabo, porque nós sabemos que nós pecamos, nós nos arrependemos e o Pai, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua graça, imediatamente ele nos dá esse perdão. E o acusador não pode, de jeito maneira, nos acusar com isso, porque o Pai já nos perdoou. Automaticamente, quando nós aceitamos, nós mudamos o nosso comportamento. Logo, nós recebemos o perdão do nosso Pai. Logo, as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossa fala, tudo deve morrer. Deve ser feita uma nova criatura, uma renovação da nossa mente, corpo e espírito. Nós temos que entender que nós vamos continuar sendo vulneráveis. Mas uma possibilidade maior que nós temos o Espírito Santo e Ele nos ajuda, Ele nos guia, Ele nos orienta. Nós ouvimos a voz dEle, nós sabemos no nosso coração aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, porque Ele está lá dando um sinalzinho no nosso coração para que o que a gente pode ou não fazer. Mesmo que a gente ache que temos dificuldade em algumas áreas, nós temos que entender que nós devemos continuamente sendo sensíveis à direção do nosso Pai, o que Ele nos dá, porque assim nós vamos ser aperfeiçoados todos os dias, a nossa mente, nosso corpo e nosso espírito. E nós temos que entender que esse aperfeiçoamento nunca vai acabar. Nós temos que buscar essa intimidade com o nosso Pai, porque Ele é que nos dá a direção que nós precisamos para viver essa verdadeira palavra e o verdadeiro propósito que Ele tem para nós.
e Ele vem e nos guiar, nos capacitar, nos dar sabedoria e entendimento. Isso nós vamos adotando ao longo da nossa vida, essa intimidade, esse relacionamento com o Pai. E além disso, o nosso Pai é quem faz todo o processo de mudança na nossa vida. Seja para nós vivermos com prazer. Isso nós podemos ver em Êxodo 33, do 15 ao 16, onde Moisés ele diz para Deus assim: a tua presença não vai comigo, não faça subir neste lugar. Pois como há de saber se achamos graças em teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura de andar conosco que somos separados, eu e o teu povo, de todo o povo da terra? Então aqui nós entendemos que Moisés, ele só ia aonde Deus ia, porque sem o Pai nada teria sentido, porque senão ele ia ser como os outros povos da terra. Então, como nós vimos, o Pai dá uma grande importância nessa santificação. Os Nicolaítas foi um grupo escrito na carta de Apocalipse, e ele desconsiderou o corpo como o templo do Espírito Santo. Isso está em Apocalipse 2, do 14 ao 15. Eles influenciaram uma nova era de cristão. E eles foram idólatras e imorais. Eles buscaram a misericórdia de outros deuses e se separaram, se distanciaram da justiça do nosso Pai. E aí o Pai fez grande repreensão, porque eles rejeitaram a graça e eles buscaram a misericórdia, que os separaram de nós. E há o intermédio de Jesus. Veja como a Bíblia nos ensina em Romanos 6, do 1 ao 2. Que dizeres, pois, permanecei no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como que ainda vivemos no pecado, nós que para irmos morremos? Diante disso, nossa instrução pelo Espírito Santo, nós experimentamos o Evangelho abundante, uma vez que nós vivemos neste mundo como Jesus viveu. E também pela graça, ele ressuscitou no último dia, como ele tem um amor grandioso por nós. E essa semana, explique para alguém a salvação. Mude as suas atitudes e explique a graça que ela é presente. Dê um like, se inscreva no nosso canal